um vídeo que fala no livro A Origem da Vida, da vida não do mundo, ele fala que o Pai, ele mandou vários espíritos pequenos abençoados, os pequenos abençoados, que somos nós. E ele espalhou diversas nações, assim, em alguns lugares. Existem 4 raças, né? E aí tem as raças do 8º céu, então cada um vai falar do lugar onde veio. E a maioria eles são da igreja até o 8º céu, do 8º céu. E só a 4ª raça que é da geração sobre a qual não há reino. E só os que são da geração sobre a qual não há reino, que sobem até esses mistérios. Que tudo isso que você está lendo agora, que você está aprendendo, é da geração do inefável, que são os espíritos que vieram à existência junto com o Pai. Então é por isso. Mas não é que você tem sorte, não. O Pai te escolheu e te criou desde o início e te colocou aqui, e você é da raça inabalável. Você conseguiu ouvir minha voz e entender as palavras que o Espírito Sagrado te fala. Então eu sou filho do Espírito Sagrado e você também. Então, aqui na página 575, Jesus ele vai falando, porque eles perguntam sempre dos mistérios, né? Quem que é e tal. E tudo isso é o mistério do inefável. Porque o mistério é aquele que sabe todas as coisas, certo? Então aqui o que ele vai falando? O que é a gnose? Então aqui, primeiro você tem que entender aqui. Por este motivo eu vos disse anteriormente, todos aqueles para quem seja pesada a carga, venham até mim, que eu vos darei a vida, porque a minha carga é leve e o meu jugo suave. Então tudo isso é essa carga desse mundo, é a carga, o jugo, né, que ele fala, né, que a gente para trazer. E aí ele fala, eu vou dar a vida para você, vou dar uma carga leve, que é tirar você dessa matéria do corpo e trazer você para o espírito, que é leve, para a vida, e sair desse mundo de ilusão, que é esse universo, que é uma imitação do universo invisível do Pai, do Pleroma, e trazer. E aí ele fala, todo aquele que recebe esse mistério terá de renunciar ao mundo e às coisas que há nele. Então não tem jeito, quando você alcança o mistério do inefável, é você renunciar ao mundo, porque o mundo é a matéria. E tem uns livros que falam que é a Barbelô que criou, a Sofia que criou. Então o nosso corpo é criação da Sofia, é criação da Barbelô. Não porque ela criou, mas porque ela criou o demiurgo, e do demiurgo veio os arcontes, e dos arcontes vieram, e de todos eles vieram esse corpo. E aí então por isso que ele fala, isso é a ausência do Pai. Então, como voltar para o Pai? Renunciando à matéria, saindo da parte carnal para o espiritual. E aí ele vai falando, não se aflijam, meus discípulos, acreditando que não entendereis esse mistério. Então você quando lê, você fala assim, como é que eu vou entender esse mistério? Não fica essa sensação de você pensar, como é que eu vou entender esse mistério que ele está falando? Porque a pessoa quando lê o Piste Sofia, é uma coisa tão complexa que você fica pensando que você não é digno de receber esse mistério, de entender e de falar. Porque você pensa que é algo que está longe, que ele vai falando de vários universos, de vários cosmos, de vários aeons, e aí você fica um pouco aflita, não fica? Qual a sensação que você tem quando você lê esse livro? Qual a sensação que você tem? Dá um desespero, assim, porque eu falo, meu Deus, e agora? Como que eu vou saber isso? Sim. E aí Jesus ele fala, dá uma sensação, assim. meus discípulos, não vos aflijais, acreditando que não entendereis esse mistério. Porque se você é da luz, quando você é da luz, você já tem esse mistério dentro de você. Então é isso que você tem que compreender. Não fica apegada muito aos nomes. As pessoas ficam apegadas às 5 árvores, os 5 améns, os 5 mistérios, os 3. E aí, isso tudo é para te mostrar uma única coisa. Lembra que eu falei para você que a pleroma é o Pai se dividindo em 30 para mostrar para você essa coisa una. Então o Pai ele se divide em 30, depois 360, depois milhares e milhões de partes para te mostrar quem ele é. Mas na realidade, tudo é o espírito invisível, tudo é o inefável. A diferença é que são manifestações. Então eu vou chegar na parte que eu vou te falar que a palavra da gnose, ele conhece a palavra da gnose. E a palavra da gnose é diferente. E a palavra que você tem do mistério do inefável é diferente. Mas na realidade, todos eles emanam do Pai. Só vão trazer para você uma percepção diferente das coisas. É como você vê
na cosmologia gnóstica, a gente tem, você primeiro tem o espírito sagrado, o espírito invisível, aí depois você tem a mãe, a Barbelo. Mas a própria mãe Barbelo, ela é chamada de mãe e pai, do triplo espírito, do triplo poderoso, o espírito virginal, o macho virginal. Sempre ele coloca alguns nomes e trazem outros nomes. Aí você vem o Salvador. Ao mesmo tempo, o Salvador é retratado como Cristo, o Salvador, e ao mesmo tempo ele tem a contraparte feminina dele, que é Sofia. E aí você pensa, mas como ele é a Sofia, se ele é o Cristo, se ele é o Salvador, se ele é o filho da Sofia? Entendeu? Mas aí quando você vai naquele livro do Trovão, já leu o livro do Trovão, A Mente Perfeita? Não. Você tem que ler esse livro. Esse livro do Trovão, A Mente Perfeita, é na hora que a Sofia Barbelo fala, eu sou a mãe do meu pai, e meu pai, ele é meu filho. Ao mesmo tempo que, entendeu? Ao mesmo tempo que o meu filho, ele é meu pai e é meu marido. Não tem uma divisão para eles. Não é igual nós. Eu não teria como ser filho ou pai do meu pai, filho, você ser a mãe do seu pai, entende? Mas para Pleroma, para o espírito invisível, tudo que eles fazem é convergir neles mesmos e serem a mesma coisa. Por isso que Jesus, eu e o Pai somos um. O Consolador vai vir e vai falar de quem? Do Pai, das coisas que recebeu do Pai. Mas as coisas do Pai são minhas, então ele vai falar do que é meu. Fica um pouco confuso quando a pessoa lê isso. Mas... Então esse é o todo, o uno e único mistério do Nefab. Isso, é você compreender que tudo, qualquer nome, qualquer coisa que você vê e você ouve, é somente formas que o todo, que o Pai, o Espírito Invisível, se divide para te mostrar que ele é tudo. E para ele chegar em você. Porque para você ele chega como pai. Para mim ele chega como mãe. Para outra ele chega como filho. Ele ganha como filho. Mas você tem que, sua alma ser liberta e o seu espírito para você entender que tudo isso tem que se unir e se tornar uma coisa só em você. É isso que Jung faz. Você já viu a filosofia não, a psicanálise junguiana? Não. Depois você estuda um pouco, eu vou te passar uns livros, que Jung, ele é um psicanalista posterior a Freud. Ele está na mesma época de Freud. E ele traduziu alguns livros gnósticos. Tem o Codex Jung. Alguns livros tem até no Instituto de Jung. E ele fez toda a psicanálise dele baseada na gnose e baseada também em algumas filosofias orientais. E ele entendeu esse todo nos livros da gnose, tanto que tem no códice dele, de Nag Hammadi. Então ele a equipe dele traduziu alguns, e ele entendeu que nosso corpo, na ideia deles, tem animus, anima é a nossa parte feminina, e animus é a parte masculina. E ele entende, e ele fala que tem uma parte que é a sombra, que nós temos uma sombra dentro de nós, que é o quê? Que é a nossa personalidade, que a gente rejeita, tudo que você rejeita. Você pensa assim, por causa da religião eu não vou numa festa junina, mas eu queria ir. Porque eu sou crente, porque eu sou da igreja, alguém brigou comigo, eu não vou brigar. Aí você guarda aquela raiva, mas você não fala o que você quer, não é brigar, você não se impõe, porque você fala, vou aceitar, mas você não queria aceitar, você queria falar não. E aí você, queria assistir um filme ali, mas não, eu queria, alguém discutiu comigo e brigar. Tudo isso você vai criando uma personalidade sua que tem todos esses rejeitos seus, entendeu? E aí ele fala de uma coisa que é o eu superior, que aí é quando você integra, é o conceito da integração, é integrar tudo isso dentro de você através do conhecimento divino e você entrar em contato com o seu eu superior, que é o Espírito Santo, que é o espírito para você integrar tudo isso. Esse é o conceito da psicanálise junguiana, praticamente, assim, tem outras coisas. Ele criou arquétipos, ele tem outras ideias que ele trouxe também disso. Mas o que eu estou falando? Quando você vê, às vezes, essas palavras em um livro desse, você tem que pensar assim, tudo que está embaixo é igual ao que está em cima. Tudo que está dentro é igual ao que está fora. Sabe aquele conceito de Hermes Trismegisto, da Tábua da Esmeralda? Já ouviu falar disso? Como é no céu, é na terra. É, isso. Então, nos livros apócrifos também, no Evangelho de Tomé e no Evangelho de Filipe, Jesus fala
que nós devemos fazer o de dentro como o de fora, e o de fora como o de dentro. Porque senão, e o homem e a mulher como se fossem uma coisa só. Pés em lugar de pés, uma mão no lugar da mão, um olho no lugar de um olho. Você já leu essa parte no Evangelho de Filipe? Eu vou ler para você entender. É muito legal. Porque tudo que você precisa é compreender essas coisas para você nunca ficar confusa e se apegar aos nomes. Porque se você se apega, você fica tentando... E isso é um conceito do mistério. É você não tentar decifrar as coisas para conhecer as coisas do alto só. Porque quando você pensa assim, o que é a palavra da gnose? O que é o 1,5 amém? O que é o... Você está com a sua cabeça lá no universo, como se fosse algo lá longe. Só que quando... Lembra? Tudo que está embaixo é igual ao que está em cima. Então, primeiro você tem que entender isso dentro de você. Você é um universo. Por isso que ele fala, conheça a si mesmo e você vai conhecer a Deus. No Evangelho, no Testemunho da Verdade, ele fala, quem conhece a si mesmo conheceu a Deus, conheceu a profundeza do universo, os mistérios do universo. Então, o que eu estou querendo dizer para você é, quando você lê o Pício Sofia, não pensa no céu. Entende? Pensa dentro de você. Quando você lê esses mistérios de Cristo, você primeiro pensa em você. Quando você ouvir a sabedoria, o Espírito, tudo, você tenta fazer isso dentro de você primeiro, e aí depois você vai manifestar isso e entender como é feito isso no universo fora. Porque o universo que está dentro de você é o mesmo que está fora. Porque o Pai, ele não está dentro de você. O que eu prego? Que o Pai e o Filho e a Mãe, eles estão dentro de você. Se o Pai, o Filho e a Mãe estão dentro de você, eles são tudo do universo. Então todo o universo está, todos os universos está todo dentro de você. Seja numa forma menor. Mas não é que é dentro aqui, ó, Deus, desse corpo é uma bolinha aqui dentro, não. Quando eu falo dentro de você, é tudo que compõe você. Sua mente, ela não é o seu cérebro. Isso também é um conceito muito importante você entender. A sua mente não é seu cérebro. Seu cérebro é a manifestação física da sua mente. É onde ocorrem as sinapses dos seus neurônios. É só um estado aqui. A sua mente, se você me olhar agora, todo um campo magnético, que a energia que flui dos meus neurônios, que está aqui, ela vai fluindo. Cada vez que eu aumentar minha potência em Deus e eu me conectar com o Espírito Sagrado, a minha mente se conecta com a mente universal e o que eu pensar vai afetar você aí. Se eu falar, Espírito Santo, toca a Andréia aí agora. Espírito Santo, faça ela sentir o teu poder agora. Encha ela de poder. Encha ela de sabedoria. Isso é, minha mente está aqui, mas eu estou a 2.000 quilômetros de você, 1.000 quilômetros de você, e isso não importa para a mente. Isso não importa para o Espírito Santo, entende? Então para de achar você como algo pequeno. Começa a olhar para você como um universo, como o Pai, como todo. Por isso que ele fala, você tem que produzir para você mesmo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você tem que sempre buscar essa compreensão. Essa compreensão do que é grande, do que é pequeno, e você olhar que as coisas aqui são feitas da mesma forma que são feitas no pleroma, e aí você começa a ouvir o Espírito Santo. Você começa a entender ele e sair da animalidade, que é o que está aqui embaixo. Tá bom. Essa é a lei. Ó, no 69 aqui, na página 16. Ó. O Senhor realizou todo um mistério. Um batismo, uma unção, uma eucaristia. Uma redenção e uma câmara nupcial. Um dia eu vou te dar uma aula só do que é a câmara nupcial. Você já entendeu o que é a câmara nupcial? Eu li uma vez, mas eu achei, assim, meio complicado. Isso. Mas eu sei, assim, primeiro é tipo uma escadinha. Primeiro é unção, batismo, é uma escadinha, né? Uhum.
Aí redenção, por último, a câmara nupcial. Isso. Aí as pessoas são tipo estágios evolutivos da pessoa, não é? Não é estágios evolutivos, é isso que eu estou falando para você agora. O que é a câmara nupcial? É quando o pai, a mãe e o filho entram em você. Quando você tem o poder masculino e feminino, os dois entram em você e eles se unem à sua alma. Então Mas sua isso já alma, depois ela que é a pessoa está feminina. batizada. Você tem um batismo. Olha, eu falo assim, todo um mistério. Lembra que a gente estava falando de mistério aqui? Ó, Fala. da Sofia nós estamos falando de mistério, tá vendo? Então tudo isso é um mistério. Esse é o mistério que eu estou te contando. Então, ele fala, o que alcança a gnose desse mistério renunciará ao mundo, a este mundo e às coisas que há nele. Então esse é o mistério. Então aqui, no de Filipe, ele fala, o Senhor realizou todo um mistério. Então esse mistério, um batismo, uma unção, uma eucaristia, uma redenção e uma câmara nupcial. O que é isso? Isso é tudo a mesma coisa. Entende? Porque as pessoas dividem um batismo, uma unção, uma eucaristia e pensa que é uma escada, que você tem que fazer tudo É de isso que uma eu vez. pensava. Mas o que é É o isso que eu batismo? O que é a unção? E o que é a eucaristia? E o que é a redenção? E o que é a câmara nupcial? Fala pra mim, você entende isso? Você acha que o batismo... eu já anotei aqui, mas deixa eu ver se eu acho. Oi, William, salve. Tem alguém que mandou para dar um salve ali na live. O que é a câmara nupcial? É quando você está junto de Cristo. E Cristo, sua alma, ela é feminina. A alma de todo mundo é feminina. Por isso que é alma. E Cristo é masculino, certo? Certo. E o Pai é masculino, certo? Certo. Por que é câmara nupcial? Câmara nupcial é onde o noivo e a noiva se conhecem e geram, entendeu? É onde eles vão para as núpcias. Então Jesus falou, você precisa estar com a sua candeia. Tem 5 noivas, 10 noivas. 5 tem unção, 5 tem o óleo e 5 não tem. Aí as que têm o óleo, elas conseguem entrar no casamento para casar. E aí o noivo vem e fala para as que não têm óleo, sai daqui. Vão lá para fora. E as que têm óleo, elas conseguem entrar para o casamento. As pessoas veem essa parábola e pensam que é no fim do mundo. Lá no fim do mundo, quando acabar o mundo, se você não tiver unção, você não vai poder entrar no reino dos céus e vai ficar para fora. Lembra que eu falei, não pensa no céu, não pensa no fim do mundo. O fim do mundo acontece para quem morre. Entendeu? O fim acontece se você morrer. Hoje o Apocalipse chegou para você. Então, esse é o ponto. As pessoas sempre leem pensando no futuro. Eu preciso ter unção lá, o óleo lá quando o mundo for acabar e aí Jesus vai me dar a salvação. Ele vai me deixar entrar. Mas não é isso. Então, o que eu vou ler para você. O arrependimento tem que ser em vida, né? Não é o arrependimento. Não é o arrependimento que faz você ser salvo. A pessoa mudar de vida, renunciar tudo do mundo, é em vida. Isso, a ressurreição é em vida. Você tem que ressuscitar enquanto você está vivo. Não porque não é seu corpo que morre. O que está morto é sua alma. O que está morto é seu espírito. Você não tem o pai, você só tem a mãe. Você não tem vida em si mesmo. O que é a ressurreição? Jesus trouxe o conhecimento do Pai. Isso é a gnose. E aí quando Jesus traz o Pai te dá vida. Por isso que ele fala, quem não nascer do Espírito e da água e do Espírito não tem vida. Então você precisa nascer de novo. Então você está morto. E aí você morre e renasce. Isso é a ressurreição, é a redenção. Eu vou ler aqui de Filipe porque é um pouco difícil para Aquela entender. ressurreição que fala no Apocalipse, aquela lá é ilusão dos arcontes, para enganar, não é? Aquilo lá não tem, aquilo lá não vai acontecer. Vai ser uma ilusão deles para enganar os eleitos, não é? Não, vai acontecer sim. Mas vai ser obra deles, não vai ser obra de Cristo. Não, é de Cristo, sim. Quem está no Apocalipse? Entendi. Cristo.
Quem está no Apocalipse é Cristo. Tudo que tem no Novo Testamento tá certo, é Cristo. O que é do Velho Testamento, que algumas coisas são dos arcontes, outras, Mas em Isaías, o Espírito Santo para foi. mexer? Não mexeu em tudo? Mas você sabe o que mexeu, o que não mexeu? Não dá pra gente julgar sem saber. Porque não é que ele mexeu, ele escolheu alguns livros, mas eu não sei qual livro que alguém modificou, deturpou. Então, quando você lê algum livro, você tem que reter o que é bom. Principalmente tem vários livros lá, mesmo os de Paulo, que eu não concordo com Paulo, porque ele traz algumas coisas do judaísmo para a igreja, regras, tal, doutrinas que Jesus não ensinou, e cobranças de homens, mas tem algumas coisas que Paulo fala que é legal, que é boa. Ele até fala que temos que lutar contra nossos inimigos, são os principados e potestades, os governantes, dominadores desse mundo tenebroso, céus arcontes. Então Paulo, até no Apocalipse de Paulo, que está na Bíblia Gnóstica, que está na Guerra Hamad, fala que Paulo, ele subiu com o Espírito Santo subiu ele, até ele chegar a Sabaoth, aí liberou ele para passar por Sabaoth, e depois ele subiu até o 9º céu. E aí ele chegou até o 10º. O que eles fazem, os discípulos, eles chegam até um ponto. Alguns deles chegam até o 9º, até o 10º, só alguns discípulos que sobem até o Pai, que são da geração inabalável, que é até o 13º, e vai subindo. Mas cada um vai. Então não é que Paulo é ruim, ou algum livro do Novo Testamento, não. Você tem que ler com o Espírito Santo. Então, se alguém deturpou alguma coisa, você vai sentir, você vai ler e vai falar assim, isso aqui não faz sentido com o que está no meu coração. E aí o Espírito Santo vai te mostrar. Mas não tem que nunca rejeitar todos os livros, tá? E se no Apocalipse está escrito, ele está escrito em símbolos, em imagens. Porque toda a verdade ela tem que ser mostrada pra gente em símbolo e imagem, que a gente não consegue compreender. Nossa mente é muito incapaz de compreender. Então quando fala dragão, quando fala lá a besta, tudo isso tem uma imagem. E é o que eu estou falando para você. Às vezes tem uma imagem dentro de você. Não é uma imagem no mundo lá. Às vezes é uma coisa que Deus está falando, que a besta às vezes é uma coisa que está ruim, que está dentro de você, que você tem que vencer ela. E não é um monstro que vai aparecer lá no coisa. A besta é a sua carne que está lutando contra você, e Cristo tem que vir e vencer a besta e você ressuscitar dentro de você. Mas se é assim é muito fácil. Mas se é assim é muito fácil. Não é fácil. Você entende isso? A pessoa que rejeitar o mundo, então tá. Não é só rejeitar o mundo. O que um monge faz? Não tem nada que presta. O que um monge faz? É muito fácil rejeitar. Mas não é rejeitar o mundo só. O que um monge, um padre faz? Eles não rejeitam o mundo? Ele vai lá, se exclui do mundo. Isso. Do mundo não, né? Se exclui das pessoas, se exclui da sociedade e fica lá num convento. Um monge tibetano, um monge, um yogi, ele faz o quê? Ele vai lá para uma caverna e fica lá no monte e fica. Ele é salvo por causa disso? Olha, se ele tiver, se o propósito do coração dele é limpo, e se ele souber os mistérios, sim. Agora, se ele está fazendo para se aparecer para os outros, aí não. Então, aí é isso que tá. Você falou uma coisa, ele sabe os mistérios? Ele conhece o Pai? Então, aí se ele souber, aí sim, beleza. Não, mas ele não sabe. Vamos pressupor que ele não conheça, que ele siga o conhecimento dele. Não, aí se ele não conhece, aí ele não vai ser salvo. Por mais que você renuncie ao mundo, que você renunciar ao mundo... Mas mesmo assim ele está ganhando. Renunciar ao mundo... Mesmo assim ele está ganhando, porque de qualquer forma, ele se afastando é a melhor coisa que ele faz. Ele vai ter a melhor vida possível. Isso não é renunciar ao mundo. Jesus renunciou ao mundo. Jesus ficava numa caverna? Não. Jesus renunciou ao mundo. Ele deixava de conversar com as pessoas? Não. Jesus renunciou ao mundo. Ele deixava de ir na casa dos pecadores? Não. Ele deixava de falar com o cobrador de imposto, com o publicano, com criança? Ele deixava de andar na rua, de participar de festa? Não, mas porque a missão dele não era ir lá
para Renunciar ao beber, mundo para não encher é a isso. cara, para se divertir. A missão dele é evangelizar. Mas renunciar ao mundo não é isso. Não é ficar numa caverna, ficar preso e não falar com as pessoas. Você entende? Uhum. É isso que eu estou tentando te explicar. Tem uma parte no Evangelho de Tiago, bem no começo, no Apócrifo de Tiago, que ele fala assim: você tem que aproveitar enquanto você está vazio para você se encher. Porque se você já estiver cheio, você não vai conseguir ficar se encher. Primeiro você tem que se esvaziar e depois você tem que se encher. Porque se você estiver carente de razão, Deus vai te dar, o Espírito Santo consegue te encher. Então ele fala, você tem que ser repleto do Espírito. Mas se você já for cheio de razão, você nunca vai conseguir se encher. Então sempre que você buscar o Espírito Santo e buscar conhecer mais a gnose, afasta da sua mente tudo que você aprendeu da religiosidade. Esse ponto. E olha para Cristo. Cristo não fazia isso porque ele tinha que evangelizar as pessoas, só não. Ele fazia isso porque é a vida, é o amor. Ele trabalhava de carpinteiro, depois ele andava, ele ia para as festas do tabernáculo, ele transformava água em vinho, ele tomava vinho com as pessoas, ele comia o pão, ele falava, entendeu? É muito difícil para as pessoas entenderem isso. E quando você é agnóstico, você entende uma coisa mais difícil ainda. Que Jesus tinha Maria Madalena, ela era a companheira dele, ele beijava ela na boca várias vezes, ele andava com os discípulos, ele conversava com eles. E não só aquilo lá que está lá na Bíblia, ele conversava, ria, chorava. Esse negócio da Madalena aí, o beijo para aquele pessoal daquela época, daquela religião, o beijo e para os gnósticos, ele era uma forma de transmitir conhecimento, ele não era uma sacanagem igual é hoje. Não, as pessoas mas não é sacanagem. Jesus teve o ósculo santo, né, que as pessoas falam, o ósculo santo não é, mas você pensa que Jesus no corpo dele, ele tinha que manter e que não ter uma companheira, mas o livro fala, e os livros falam, ela era a companheira dele. O que ele fazia? Não importa. Mas não importa, e não tira. Você entende que não tira a espiritualidade e o poder de Jesus? Se isso tirar o poder de Jesus para você, você não entendeu quem é Jesus. Se Jesus, porque o Pai não tem a Sofia, então você está entendendo o que eu estou tentando explicar? Você tem que esvaziar sua mente tudo que você pensou que alguém fala para você que é certo ou errado. Porque o Pai, ele tem a Sofia, e ele, o Pai, e a Barbelô e a Sofia se uniram e fizeram Cristo, e Cristo desceu e veio. E aí junto com Cristo veio Maria Madalena, e ela era a companheira dele. Eu não sei se ele fazia, se ele beijava ela, se ele amava ela mais que todos os outros, qual a relação que tinha. Mas não me importa, porque ele é Cristo, ele pode tudo, e se ele tinha ela como a Sofia, como um espírito, e ele tinha ela, e quando ele estava no corpo, ele teve isso, não tira a divindade de Cristo. Porque aquilo que ele estava ali era o corpo. E esse corpo não era o Cristo. Aquele corpo é a casa dos Elohim. O que ele faz com o corpo, não. Quem era o ser é o Salvador vivo. É o Jesus vivo, esse que estava dentro dele. Então essa compreensão, quando eu falo do Apocalipse de Pedro, quando eu falo do Evangelho Gnóstico de João, dele falar, eu não sou quem você está vendo. Sabe quando eu falo para você, eu não sou essa carne que você está olhando. Isso, se você olhar para Jesus e ver um loiro do olho verde numa foto, ou imaginar ele como um hebreu, imaginar você está dando uma forma para Deus. E Deus não tem forma. Ele veio e entrou dentro de um corpo, e usou aquele corpo por um tempo. E depois, quando ele deixou aquele corpo ser destruído pelos arcontes, e aí os arcontes acharam que era o filho deles. Porque dentro de Sabaoth, do sétimo arconte, existe o filho dele, que é Cristo, que é a imagem que veio esse corpo. E aí depois, tanto que Jesus fala, você leu o Apocalipse de Tiago, e ele fala que Maria desceu e ela era um dos arcontes. Ele fala, todas as mulheres eram cada uma 7 estrelas dos arcontes.
tantos discípulos, as almas dele, ele pegou dos arcontes. Você vê aqui no livro de Sofia, ele não fala? Eu desci e coloquei lá a luz no corpo lá de Maria. E cada um dos discípulos eu coloquei a luz dentro de cada corpo. Não é isso que fala? Uhum. Você compreende? Então tudo que você lê, você tem que entender que é assim. Nós não somos esse corpo, nós somos uma luz, como se fosse uma gota de luz que colocaram dentro desse corpo aqui, só para a gente usar. Mas esse é o ponto que eu estou querendo dizer. Não se identifica. Tudo que você tem que se identificar é com a luz. O corpo não importa. Tá? E aí o que ele fala aqui? Um discípulo dos apóstolos viu uma visão, algumas pessoas encerradas no fogo, tal, e ele fala da treva exterior, que é o castigo. Aí depois ele fala aqui, a alma e o espírito chegaram à existência partindo de água, fogo e luz, por mediação do filho da câmara nupcial. O fogo é a unção, a luz é o fogo. Não estou falando desse fogo que não possui forma alguma, mas do outro cuja forma é branca, que é refulgente e belo e irradia por sua vez formosura. Lembra do filho da câmara nupcial, e lembra a alma e o espírito. Por que eles chegaram a partir da água, fogo e luz? A verdade não veio nua a este mundo, mas envolta em símbolos e imagens. Lembra que eu acabei de falar? Lembra. Então, para você entender a verdade, você tem que conseguir ver através dos símbolos e das imagens. Quando você lê alguma coisa, não é aquilo que você está lendo, é o que representa, é uma imagem do que é a verdade. Sempre vai ser um símbolo. Se fala árvore, sabe quando nos livros, quando fala árvore da vida, árvore da vida somos nós. Árvore do conhecimento somos nós. Aí quando fala árvore, não é uma árvore lá que tinha, somos nós. A Eva foi lá e se tornou uma árvore. Aquela árvore do conhecimento era a Eva, era a Sofia. Que ela apareceu, você leu o livro Apóstolos e dos Arcontes já? Já. Você lembra dessa parte? Lembro. Ele vai, corre, a Sofia aparece primeiro, a primeira mulher que apareceu, não foi Adão que apareceu primeiro. Primeiro foi a mulher. Até o povo fala de Lilith lá, o que é a primeira, mas primeiro foi a mulher que foi criada. Não foi o homem. É igual falar, é o ovo ou a galinha. Na coisa, a primeira que foi criada foi a mulher. Só que veio a Sofia, ela criou uma imagem dela. Só que essa imagem, os arcontes queriam destruir ela, queriam usar ela, queriam fazer coisas ruins com ela. E aí o que ela fez? Ela foi lá e virou a árvore do conhecimento. Ela entrou lá na árvore. E aí ela deixou uma imagem dela lá, que era a Eva. E aí eles criaram Adão, e aí eles falaram, não vamos falar para Adão que já tinha uma mulher antes dele. Vamos falar, deixar ele com sono aqui e falar para ele que ela veio da costela dele. Mas na realidade ela é a mãe. Aí quando ele acorda ele fala, nossa, você é a mãe de todos, você é a mãe porque você me deu vida, porque ela que soprou lá e deu a vida para ele. Então, tudo que a gente vê é tudo uma imagem. Mesmo a história de Adão e Eva, tudo isso aí é só imagem, é um símbolo. Para a gente entender, não é que tinha lá duas pessoinhas lá, tudo é imagem e símbolo. Então ele fala, a verdade não veio nua a este mundo, mas envolta em símbolos e imagens, já que de outra forma não poderia ser recebida. Tá entendendo o que eu falo para você? Não dá para entender a verdade sem esses símbolos, sem essas imagens. A gente, esse cara é louco. Então ele fala, então, pode falar. É mais como Himalaia fala, que é tudo psíquico. Isso, tudo que está dentro é igual que está fora. Se você vê algo dentro, você tem que pensar que tem algo fora. A gente está falando de uma árvore lá, está falando do céu, de 5 árvores, de algo lá. Você pensa primeiro dentro de você. Eu tenho onde está meu cérebro, onde está minha alma, onde está minha... No hinduísmo, no yoga, eles colocam sempre os chakras, essas coisas assim. A gente não tem isso. A gente tem dentro de nós, porque a gente não liga pro corpo. Eles ligam pro corpo. Eles acham, tem um ponto do corpo que tem isso, aquilo. A gente não identifica essas coisas no corpo. A gente identifica essas coisas no espírito. Então, dentro do seu espírito tem a parte feminina, a parte masculina, tem o pai, tem a mãe, tem Jesus, tem tudo. As árvores, tudo. Todo conhecimento. Tá? Mas não é no corpo, não se identifica com o corpo, entende? Não é, no meu dedo tem isso, no meu... Tá? Isso é os yogas que fazem.
Há uma regeneração e uma imagem de regeneração. E na verdade que se renasça através da imagem, que é a ressurreição. O que é a ressurreição? É preciso que a imagem ressuscite pela imagem. É preciso que a câmara nupcial e a imagem, através da imagem, entrem na verdade, que é a restauração final. Entendeu? O que é a imagem? Ela é a manifestação do pensamento. Não? Quando... Ela é... Não, quando eu li para você o Apócrifo de João, o que estava no Apócrifo de João? O que é o Espírito Invisível? Primeiro existiu o Espírito Invisível, certo? O que primeiro existiu o inefável. E criou um reflexo que era o Pai. Ele criou o quê? Uma imagem dele. Não foi? Que era o Pai. Esse é o Pai. O pai a imagem dele é o Pai, o pensamento da imagem é a Sofia, é Barbelo, e a fala dos dois juntos, na imagem é quem? Jesus, certo? Cristo. Então, quando você vê, há uma imagem, que a imagem ressuscite pela imagem. Quem ressuscitou? Jesus ressuscitou, não foi? E quem ressuscitou ele? Foi o Pai. Então a imagem ressuscita pela imagem. E a câmara nupcial e a imagem, através da imagem, entrem na verdade. Quando a câmara nupcial... Por isso que ele fala que tudo, a alma e o espírito chegaram à existência a partir da água e do fogo e da luz, por meio da mediação do filho da câmara nupcial. Quem é filho da câmara nupcial? Jesus. Por quê? Porque o que é a câmara nupcial? Quando a imagem, o Pai, se uniu a Sofia. Entende? A Sofia, consentiu a Barbelo... consentiu e apareceu Cristo. Porque o que é consentir? É se unir, fazer amor. É concordar. É fazer amor. Pensa assim, fazer amor. Os dois se uniram e fizeram amor, pai e mãe. Não é nada pecador. Porque é espiritual, não é algo carnal, tá? É se unir. E aí os dois se uniram na câmara nupcial, porque isso é uma imagem. A única forma de você entender alguém dentro do outro é pensar no amor, como homem e mulher, entendeu? Mas é só uma imagem espiritual. Mas os dois se uniram. E da geração deles gerou Cristo. Então, essa imagem, através da imagem, que ressuscita pela imagem, é preciso que a câmara nupcial, que aconteça, que o pai e a mãe entrem em você e ressuscite você. Que essa é a restauração final. Isso é um mistério. Que o pai e a mãe do universo entram dentro de você e eles gerem Cristo dentro de você e você se torna um Cristo. Tá entendendo? O que acontece em cima é igual ao que está embaixo. Se dentro de você não acontecer isso, se você não tiver o pai, a mãe e o filho dentro de você, e os três não fizerem, não consentirem dentro de você, criarem e ressuscitarem Cristo, e ressuscitar tudo, e você alcançar esse poder, você nunca vai ser salvo. Então por isso que você perguntou, mas só renunciar ao mundo e ser salvo? Não. Você tem que ter esse conhecimento, você tem que invocar, pedir para o Pai, venha Pai, vem Espírito Santo, vem Sofia, entra dentro de mim, vem Jesus, habita dentro de mim. E ter esse conhecimento, e através desse conhecimento, você alcança o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo dentro de você, e você se torna um Cristo. Você tem que ser luz. Isso é a luz perfeita. Não é lá no universo, não existe lá no universo. O universo está dentro de você. Não existe dentro e fora. Se o Pai é tudo, quando você fecha seus olhos, você está com o Pai. Entende? É que o problema das pessoas é que elas sempre querem colocar Deus longe. Lá no universo, lá milhões de anos-luz, está os 5 améns, está os 5 anjos, está Barbelo, está Sofia. Se você sempre pensar em Deus longe, você nunca vai alcançar ele. Tá compreendendo? Então esse é o mistério. Lembra que ele falou, o mistério conhece todos os mistérios. Ele sabe por que foi criado os 5 améns, por que foram criados. Por quê? Para te mostrar isso, que Deus está dentro de você. Eu estou te mostrando esse mistério. É conveniente tudo isto para aqueles que não apenas recebem, mas que fizeram seu, por méritos próprios, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendeu o que eu falei para você? Você tem que fazer seu.
falar, Pai, eu sou Filho e o Espírito Santo. Seu nome tem que estar. Vocês têm que ser um. Jesus não falava, eu sou um com o Pai. Eu sou um com... Então você tem que falar, eu sou um com o Pai, eu sou um com o Filho, eu sou um com o Espírito Santo. Mas por méritos próprios. Que méritos próprios é esse? Aí que entra a renunciar ao mundo. Lembra que no apócrifo de Tiago, Tiago fala para Jesus assim, Jesus, eu sei que o Senhor está falando para mim, tudo isso bonitinho, mas conceda para a gente, para que a gente não seja mais tentado pelo diabo e tal. E aí Jesus fala, qual o seu mérito se você faz a vontade do Pai e não te é concedido como mérito, como um presente dele, você sendo tentado por Belial, pelo diabo, e você por iniciativa própria, você escolhe fazer a vontade dele, ao invés de cair na tentação, e aí sim o Pai vai te amar, porque você por iniciativa própria escolheu, entendeu? Então todo o nosso sofrimento, lembra que eu falo, nós estamos aqui numa competição, o Pai enviou nossos espíritos aqui com uma corrida, uma competição, para que a gente consiga, mesmo sendo tentado pelos arcontes, escolher ele. Até Jesus passou por isso. Quando Jesus recebeu o Espírito Santo, ele foi levado para o deserto para ser tentado e ele, por méritos próprios, escolheu servir o Pai. Aí o Pai fala, esse é meu filho amado em quem me comprazo, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Se ele não seguisse, e ele tinha a opção de ceder à tentação, porque senão ele não seria tentado. Por isso que eu falo que nós não somos o corpo. Aquilo era o corpo de Jesus que estava sendo tentado. Não era Jesus o Salvador. Entende? Cada um deles, eles são 5. Por isso que Jesus é 5. Por isso que tem os 5 améns, as 5 luzes. Jesus é 5 dentro dele. Então, quando você olha Jesus lá, falando dos discípulos, ele era 5. Tinha hora que ele era um, tinha hora que ele era outro. Mas ao mesmo tempo ele estava aqui, ao mesmo tempo ele estava lá no universo, ao mesmo tempo ele estava lá no Hades. Ele podia estar em vários lugares, porque ele é Deus, entende? Ele é onipresente. E ele pode se dividir quantas coisas ele quiser. Então esse é o ponto. Então como você alcança? Fazendo seu, por méritos próprios, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É muito difícil para as pessoas entenderem isso. Como eu vou fazer meu? Que fizeram o seu. Como eu vou fazer meu? Por mérito próprio, o nome do Pai. O que é a imagem? Por isso que ele está falando. A imagem tem que estar em você. A imagem é o nome do Pai. A imagem que ressuscitou é o Filho. E o que é a câmara nupcial? Que é a imagem através da imagem. É o Espírito Santo. Então os 3 têm que estar dentro de você. E você tem que ser um com os 3. No Evangelho de Filipe não fala assim, um homem copula com um homem, um cavalo com um cavalo, um asno com um asno. Seres da mesma espécie se copulam com seus semelhantes. Se você se tornar um cavalo, um asno, um burro, ninguém vai se unir a você. Nem o Pai, nem o Filho, nem a luz, nem os anjos, nada. Mas se você se tornar luz, a luz vai se unir com você. Se você se tornar espírito, o espírito vai se unir com você. Então, para que o Pai se una com você, você tem que se tornar pai. Por isso que ele fala, se você se tornar filho, o filho vai se unir a você. Se você tornar o Espírito Santo vai se unir a você. Quando você se tornar pai, o Pai se unirá a você. Isso tudo está nos livros. Tem que ser igual aquilo que a gente quer se unir. Isso. Ele fala também, outro versículo do Evangelho de Filipe. Aqui na Terra não é como outro éon. Aqui você vê o Sol, mas você não é o Sol. Você vê o Sol sem ser o Sol. Você vê a Lua sem ser a Lua. Mas no outro éon, você vai ser o que você está vendo. Por isso que você viu o Espírito e se tornou o Espírito. Viu o Filho e se tornou o Filho, Cristo. Viste o Pai e te tornarás o Pai. Que o último estágio é se tornar o Pai. O que é o retorno? Não é voltar para o Pai? Quando você volta para o Pai, você se torna o Pai. Porque você, sendo luz, você vai retornar para a luz, você vai ser luz. Eu não dou sempre esse exemplo. Se o oceano, se é um rio e você vai cair no oceano, você não vai continuar sendo um rio. Você vai ser um oceano. Você não vai continuar sendo uma gota de água. Você vai ser um oceano. Então, quando você voltar para o Pai, você não vai ser a Andréia, você vai ser o Pai. Você vai se unir a Ele, vai ser um só com Ele. E a ideia é ser um só com Ele já aqui e agora. Por isso você tem que ressuscitar. Esse é o mistério. Esse é o mistério do inefável. Essa união com o todo, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo.
Então ele fala assim: se uma pessoa não os obtém por si mesma, até o próprio nome lhe será arrebatado. É muito forte isso. Então você tem que obter isso por si mesmo. Não tem eu fazer por você. Eu não consigo falar, olha, eu vou te dar a salvação. Eu vou fazer o Pai entrar em você, Jesus entrar em você e o Espírito Santo. Não, é você. É uma coisa que você está buscando. Você vai ler, você vai buscar, você vai orar, você vai resistir à tentação. O inimigo vai te tentar muito. Os arcontes vão lutar. E essa luta, você vencendo, você vai alcançar. Você tem que clamar o Pai muito. Você tem que chorar, se humilhar, pedir para o Pai. O Pai não é conquistado sem orações. Por isso que as pessoas falam, eu vou renunciar ao mundo, vou lá fazer. Mas eles nem sabem quem é o Pai. No Testemunho da Verdade fala, esses tolos se entregam à morte, falando dos mártires. Mas eles nem conhecem quem é Cristo, e estão lá se entregando à morte, achando que por se entregarem à morte serão salvos. Mas não, porque eles não conhecem quem é Cristo, não conhecem quem é o Pai. Enquanto a pessoa achar que o Pai é um velho de barba que está lá julgando as pessoas sentado num trono, está longe, ninguém conhece o Pai. Jesus veio trazer esse conhecimento. Jesus falou, levantai um pedaço, rachai um pedaço de madeira e eu estou ali. Levantai um pedaço de pedra e eu estarei ali. E eu estou em todos os lugares. Ele fala, eu vim no Evangelho de Tomé, ele fala isso. Eu vim da luz. Eu sou filho da luz. De onde a luz surgiu dela mesma. E qual é o movimento do Pai? É o movimento e o repouso. Então isso é muito importante. Você tem que obter por si mesmo. Esse é o mistério. E você vai... Porque senão o seu nome vai ser arrebatado. Até você, quem você é, vai ser arrebatado. Você não vai ser. Você vai ser lançado nas trevas exteriores. Você vai deixar de existir. Se você não alcançar o nome do Pai. Porque se você não integra com a luz, você vai deixar de existir. Se você for escuridão. Não é? O que a escuridão acontece quando chega a luz? Ela se dissipa. Então você deixa de existir. Se você é luz, você se une à luz e se torna luz. Se você é escuridão, o que é a escuridão? É a ausência de luz. Se você não tem o Pai, você é a escuridão. Você é o caos. O que é o caos? É a ausência do Pai. O que é a matéria? A ausência do Espírito, da luz. E ele fala, se uma pessoa não os obtém por si mesma, até o próprio nome lhe será arrebatado. Pois bem, esses nomes se conferem na unção com o bálsamo da força. O que são esses nomes? O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como se confere na unção? O que é a unção? Como é o bálsamo da força? Quando você é ungido, o que precisa para você ser ungido? Na igreja é o azeite. Mas lembra que eu falei que você não precisa de coisas materiais? Lembra. Isso tudo são símbolos que as pessoas usam, símbolos de óleo, de colocar. A gente está no mundo espiritual. O que é a oliveira? O que é a unção, a oliveira? Não é o Espírito Santo? Não é quando o Espírito Santo desce por você? O óleo, o azeite é para quê? Para ungir. O que é ungido pelo Espírito Santo? O que é ser cheio do Espírito Santo? O que é o bálsamo da força? É o poder. Quem que dá o Espírito Santo? É o Gabriel. Nos livros não fala? Miguel dá o Espírito para as pessoas e Gabriel dá o Espírito Santo para os escolhidos. Entende? Acho que é Sostriano que fala. Isso. Acho que é. Então você tem que sempre saber isso. Isso só quem sabe é quem tem o conhecimento. Tá vendo que ele fala que os apóstolos chamavam a direita e a esquerda, que são as forças, o poder. E como é que você sente? Porque Jesus, quando ele vira um raio de luz, ele fala que entrou raio de luz para ele descer lá para destruir tudo e para ajudar a Sofia. Ele pediu ajuda para quem? Para Miguel e para Gabriel, não foi? Então você tem que saber o bálsamo da força, como você é ungido. Então você tem que pedir para o Pai enviar Gabriel para te dar unção, tá? Te dar o Espírito Santo. Você precisa pedir para o Pai te dar esse bálsamo da força, que é o preceito da indestrutibilidade. Jesus ele ensinou para os discípulos e falou, eu vi ao diabo descendo como um raio, e descer e querer destruir vocês, mas aí eu dei poder para vocês pisarem em serpentes e escorpiões. Se vocês beberem uma coisa mortífera, não vai causar dano e tal. Não é isso que ele fala?
Quando ele fala isso, ele está falando o quê? Eu vou dar força, eu vou dar poder. Ele não fala, ficar em Jerusalém até que vocês recebam do alto Espírito Santo e poder, não é? E aí depois eles recebem o batismo lá em Pentecostes. Aí depois que eles recebem o batismo em Pentecostes, o que acontece? Eles vão lá e começam a fazer os milagres que Jesus fazia. E começam a falar como Jesus falava, não é isso? Então, primeira coisa, você tem que buscar... Começam a fazer milagres, que até a sombra de Pedro curava. Isso, até a sombra de Pedro curava. Por quê? Porque ele alcançou esse poder, que é a unção. Então o que você tem que buscar é isso, a unção com o Espírito Sagrado. A unção, o bálsamo da força, que é o Espírito Santo te dá poder. E aí você vai conseguir o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque os três não são um? São. Se você tem o Espírito Santo, você tem o Pai, tem a Mãe e o Filho. Porque Deus está dentro de você. Entendeu? E esse é o bálsamo da força, é o poder acima dos arcontes. Uhum. E aí essa é a integração. Por isso que ele fala, os apóstolos chamavam a direita e a esquerda. Tanto o poder de Deus está em você, que tanto Cristo, que está à direita do Pai, o Espírito Santo está à esquerda, e o Pai está no meio. E você se torna um com ele. Aí ele fala assim, pois alguém assim não é mais um simples cristão, mas um Cristo. Entendeu? Então existem os simples cristãos e existem alguém que se torna um Cristo. Por isso que Pedro começou a fazer milagres. Filipe começou a fazer milagres. Filipe fazia milagres, ajudava as pessoas, depois até arrebatado, transladado para outro lugar ele era. Então esse poder você alcança através do Espírito Santo, mas não é falar em línguas, igual as pessoas vão lá, eu estou na igreja, falar em línguas. Não, porque existem também o espírito falsificado, existem também... Aquilo é palhaçada, a pessoa nem sabe o que está falando. Não, você não pode julgar. Nunca julgue. Pode ser que tenha alguém lá... aprende isso, controla a sua língua. Desculpa. É sério. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Entendeu? Então você nunca julgue, você não sabe. Mas aquelas pessoas mas lá... Mas você não sabe quem é, você não conhece elas. Eles estão inventando, que lá não nem tão, é. Não estão, você eles não sabe. Inventando. Não sabe. Você nunca fale isso. Se estiver inventando, vai ser ele que vai pagar. Mas se ele estiver sendo verdadeiro e você estiver julgando, você que vai pagar. E não tem perdão. Então eu nunca olho para alguém que está lá pulando, ou está falando em línguas, ou está fazendo, e vou julgar. Por quê? Eu não sou juiz. Eu sei se ela está... Pode ter 100 pessoas, pode ter uma pessoa lá que está realmente recebendo o Espírito Santo. Pode ter outras que estão fingindo. Mas cada um vai pagar ou vai receber. O nosso trabalho, o nosso papel é amar as pessoas e não julgar as pessoas. Eu tomo muito cuidado com isso. É muito difícil para mim falar do gnosticismo e não julgar as pessoas. Eu não julgo as pessoas. Eu julgo as corporações. Então assim, uma igreja é uma empresa. Aí eu falo, aquela igreja está... Mas eu não estou falando uma pessoa que está indo na igreja. Pode ter 10 mil pessoas lá. Pode ter uma pessoa pequenininha lá que está realmente buscando a Deus. Pode ter um pastor realmente lá que ele está buscando, que ele tem unção. Por quê? Mas ele está no meio e ele não tem a sabedoria que eu tenho. Hoje não, mas amanhã o Espírito Santo pode usar ele, pode abrir os olhos dele. Você entende? Então nunca julgue. E aí? Não, mas assim, eu sei, as pessoas que estão lá realmente estão buscando, mas o pastor que começa a falar naquelas línguas lá e as pessoas começam a repetir, eu não acredito naquilo, porque mas eu você já só vai ter o Espírito Espírito Santo quando você conseguir falar em línguas. Se você não conseguir falar em línguas, você não tem o Espírito Santo. É um dom, é uma manifestação. Então eu não entendo. Então você vai ter que buscar. Por isso que eu tô falando, você tem que buscar. Você vai fechar a porta do seu quarto sozinha e vai ficar Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, vem Espírito Santo, me enche em nome de Jesus. Vai ficar assim, 1 hora, 2 horas, 3 horas, até você começar a falar em línguas, até você receber, sentir seu corpo, sua mão levantar sozinha, você pular e você fazer. Se você não fizer isso, você não tem o Espírito Santo. Se seu corpo não começar a tremer, você não sentir um poder que te derruba no chão, você não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele é tão poderoso que nosso corpo não aguenta.
Quando ele se manifesta com poder em você, seu corpo ele entra num estado que ele começa a sentir muito poder e esse poder, essa estrutura da matéria não aguenta, né? E por isso que vem essas manifestações. E não tem jeito, não tem como você julgar, e não tem, cada pessoa vai sentir e ver de um jeito. Então quando você vê, é porque tem igrejas, talvez você, porque você veio de uma determinada denominação, aí você pensa como aquela denominação. Ah, eu vim da Universal, na Universal não fala em línguas, então eu julgo aqueles da Assembleia que falam. Mas não é, todos somos irmãos. E eu vejo na Assembleia lá, na Deus e Amor, as pessoas profetizam, as pessoas falam, o Espírito Santo usa elas e eu nunca vou julgar, e eu vou lá. E se eu for lá e o Espírito Santo falar, eu vou falar em línguas. Se eu for na Universal ou numa coisa, e eu vou lá e vou receber e vou sentir o Espírito Santo e não vou falar em línguas por respeito ao lugar. Mas quando você tem o Espírito Santo, você pode e vai falar em línguas estranhas. Senão a Bíblia não está certa. Senão tudo que você lê está errado. Se alguém falar, não existe isso, então a Bíblia está errada, porque lá eles falavam em línguas estranhas, falavam em língua diferente, tem o dom de línguas, tem o dom de profecia, tem vários dons de interpretação de línguas. Então para que teria dons? Então a desculpa de quem julga é que a pessoa não tem o Espírito Santo. E aí ela não consegue falar e aí vai julgar. Uma igreja fria que não tenha o Espírito Santo não vai. Por isso que eu falo, não é que tudo lá está errado. Não, tem igrejas que tem. Você vai numa igrejinha de bairro, tem aquelas irmãs lá que eles falam de Pentecostes e elas têm muita unção. Elas podem não ter o conhecimento do Pai. Por isso que eu falo, aqui as pessoas são como órfãos. Elas têm a mãe, e a mãe é a Sofia. A mãe sempre está presente em tudo, por isso que Jesus falou, eu vou ir, mas o Consolador vai vir. Então o Espírito Santo, ele está em tudo. Então ele está lá na igreja, está lá no coisa que está fazendo. Ele vai usar uma irmã lá para falar com você. Se vier uma irmã, uma pastora, um pastor falar para mim, cheio de unção, e falar, olha, amém, me dá uma profecia, eu não vou falar, olha, eu sou gnóstico, não, eu vou receber, vou falar. Não vou falar, esses são dos arcos. Não, eu não posso nunca blasfemar contra o Espírito Santo. Então se a pessoa falar ou não, aí o Espírito Santo vai confirmar no meu coração se é ou não, mas eu não vou julgar. Isso que eu estou tentando te ensinar. Nunca fale do que você não entende, porque você pode estar blasfemando contra o Espírito Santo. E mesmo que não seja ou não, Jesus falou, a única coisa que nós não devemos fazer é julgar. Porque se você julga alguém e você não ir lá pedir perdão, quando você chegar diante dos arcontes, eles vão te fazer pagar até o último centavo. Entendeu? Vai ser julgado da mesma forma. Esquece tudo que você aprendeu na Universal, em qualquer igreja. Eu estou te falando, se quer ser gnóstica, tem que se esvaziar da religiosidade, do julgamento e de tudo. A gente não está aqui para julgar. A gente não está aqui para converter ninguém. Eu não estou te convertendo a ser gnóstica. Não tem como converter, não tem igreja. Não vai ter uma igreja que eu vou abrir e vai ter lá 10 membros, 100... Não, porque não é uma coisa de grupo, é uma coisa pessoal, tá vendo? Se uma pessoa não os obtém por si mesma, até o próprio nome será tirado. Fizer por mérito próprio, é um mérito próprio seu, você na sua casa vai buscar. Mas é um momento que você, eu preciso de comunhão, preciso lá. Você pode ir lá numa igreja, e buscar. Você só não vai seguir as regras deles, não vai seguir doutrina, você vai lá, louva, ouve louvor, ora junto lá. E normal, depois você volta para sua casa. Não é proibido isso. Mas você nunca pode ir lá para julgar. Aí vem alguém lá falando em línguas e falar, olha, essa pessoa não está fingindo. Mas você não é juiz e você não conhece o coração dela. E Deus conhece o coração dela e Deus conhece o seu. E se você julgar uma pequena alma, uma criança, ele vai acabar com você, entendeu? Então vamos manter-nos bem com Deus, porque Deus, ele não é um amante da humanidade. Jesus não falou, o Pai não é um amante da humanidade. Ele é conquistado com orações, com amor, com carinho. Vou continuar. O Senhor realizou... já passou o horário, hein? Olha como eu coisa. Vamos encerrar então. Não. Eu vou continuar. Eu não cheguei nem na parte que eu queria falar ainda, é que eu vou falando muito. Para você entender o do mistério. Mas já entendeu o que é o mistério? Que tudo que está lá na Sofia é isso? O Senhor realizou todo um mistério. Um batismo. O que é o batismo com o Espírito Santo?
Aqui a gente não fala o batismo com a água, tá? É. O batismo com o Espírito Santo, uma unção, que é essa bálsamo da força, quando você é ungido. Por que Davi era ungido? Porque ele era um rei, certo? Quando eles usavam óleo, era para quê? Para ungir as pessoas como rei. Por isso que vem assim, você se torna um rei, você se torna poderoso, forte. Você recebe essa unção. Uma Eucaristia, o que é a Eucaristia? É o corpo de Cristo, certo? Só que aqui a Eucaristia não é a Santa Ceia. O pão, É. O pão que simboliza o corpo. Sim, só que para nós gnósticos não é o corpo e o vinho que simboliza o sangue. É, só que o vinho, na realidade, aqui, o pão é Jesus e o vinho, o sangue é o Espírito Santo. O pão é o Logos, a palavra, você precisa da palavra, e o vinho é o Espírito Santo. Então você une as duas coisas, que é o conhecimento da gnose, que é ler a palavra, entender a palavra junto com o Espírito Santo. E aí você faz parte do corpo de Cristo, que o Cristo é o Logos. E o Espírito Santo é a mãe. Então os dois, tá vendo? Tudo é a mesma coisa. Isso está no Evangelho de Filipe também, tá? Tá numa parte mais para baixo aqui. Então os dois são a mesma coisa. Então a Eucaristia não é, eu vou lá na igreja pegar um pão e pegar o vinho. Aquilo Jesus fez como um símbolo naquele dia para os discípulos. Faça isso em memória de mim. Mas isso para nós não é que você vai ter aquilo e aquilo vai te dar tudo. Não, o que te dá tudo é a palavra, o pão é a palavra, que é a carne de Cristo, e o vinho é o Espírito Santo. Se você tem isso, você tem tudo. Depois eu leio outro dia para você que ele explica bem bonitinho aqui. Para não perder. Depois você lê aqui. Você já leu o de Filipe inteiro? Oi? Você já leu o de Filipe inteiro? Filipe? É, o Evangelho de Filipe. Li. Já leu faz um tempinho ali. Mas não entendeu nada, né? É muito difícil de entender. Foi o primeiro livro que eu li. Faz tempo, já tem então, sei lá. Quando você passa e você lê, você tem que ler ele sempre. Não é ler uma vez. Você tem que ler ele, ler. Esse livro aqui eu li acho que mais umas 300 vezes. Sei lá. Na minha vida toda acho que eu devo ter lido umas 1000 vezes e não entendi. Você é muito inteligente. Gente, impressionante. Não é inteligente. Parabéns. Não é inteligente. É consistência e persistência. Você tem que ler. Pedir para o Espírito Santo te ensinar, te revelar. Eu li a primeira vez, tinha 15 anos, agora tem 38. E ainda eu estou aprendendo. Eu acho tão bonito. Quando eu olho, eu fico, nossa, que maravilhoso. É tão lindo. E ele fala assim, ó, o Senhor disse, vim fazer as coisas inferiores como as superiores. Tá vendo? Isso é, o que está embaixo igual ao que está em cima. Então Jesus é o único que viu as coisas de cima. Então aqui nada era como em cima, era tudo errado. Aí ele veio fazer as coisas inferiores, que está dentro de nós, como as superiores. E as externas, tá vendo? As externas como as internas. Não é que as coisas eram. Entendeu? Jesus que faz isso. Por isso que a imagem, ressuscitar através da imagem. Entendeu? A câmara nupcial. Então Jesus está fazendo isso. Ele está falando, eu vou fazer dentro de você que as coisas inferiores que estão em você seja como a superior. E as coisas externas como as internas. Para uni-las todas no lugar. Para unir tudo num lugar só. Então tudo dentro de você vai ser uma coisa só. O que está dentro vai ser igual ao que está fora, o que está fora igual ao que está dentro. As pessoas tomam isso como se todo mundo tivesse isso. Mas não, nem todo mundo tem dentro de si o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nem todo mundo é de Deus, nem todo mundo tem o universo dentro de si. Só que Jesus que trouxe esse conhecimento do Pai, porque Jesus é o Pai. Então quando Jesus entra em você, aí sim, você, dentro de você, é igual ao universo inteiro, o pleroma. Você adquire o pleroma. Isso é a gnose. Isso é a palavra da gnose. Entende? Externas como as internas, para uni-las todas num lugar. Ele se manifestou aqui através de símbolos. Tá vendo aqui como eu falo de novo, símbolos e imagens? Aqueles, pois, que dizem, quem está em cima, se enganam. Lembra que eu falo? Você fica, Deus está lá em cima. Deus está lá no céu. É isso. Pois o que se manifesta é o que chamam de baixo. Quem se manifesta aqui é quem está aqui dentro de você, que está embaixo, nessa matéria. E o que possui o oculto está em cima dele.
Então quem possui o oculto, que é o Espírito Santo, lembra que lá em cima no Evangelho de Filipe fala, existem três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai e o Filho estão em cima e estão abaixo. O Espírito Santo está em cima, está embaixo, está no oculto, está no revelado. Quem está no oculto? É o Espírito Santo. Entendeu? Quem está aqui dentro de você? Quem está aqui na terra? É o Espírito Santo. Então, e ele fala assim, com razão, pois se fala da parte interior e da exterior, e da que está fora da exterior. Então tem a parte interior, tem a parte exterior. Lembra que eu falei que a minha mente está aqui dentro, mas ao mesmo tempo minha mente está aqui fora. Mas além disso tem a parte exterior. E assim o Senhor chamava a perdição de treva exterior, fora da qual nada há. Lembra que você perguntou do Apocalipse? No Apocalipse e no que Jesus falava, olha, tem a treva exterior, você vai ser lançado para onde tem choro e ranger de dentes, você vai ser lançado para a segunda morte, quem não ressuscitar, não é isso? Isso são símbolos. E ele fala, tem o interno, o externo e o que é fora, as trevas exterior, fora da qual nada há. Então, além disso, nada tem. E ele disse, meu Pai que está escondido. Quem é que está escondido? É o Pai. Mas quem está dentro de você? Não é o Espírito Santo? Mas o Espírito Santo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três ao mesmo tempo. E ele fala, e também, entra em tua habitação, fecha a porta e ora a teu Pai que está escondido. Então você entra dentro da habitação, que é teu corpo, fecha teu olho, que é a porta, e ora a teu Pai que está escondido. Escondido onde? Oculto dentro de você. Quem está oculto é o Espírito Santo, que é o Pai, o Espírito Sagrado. Justo é o que está no interior de todos eles. Então ele fala, quem está no interior de todos eles? Mas eles quem? Os filhos do Pai. Pois bem, o que está dentro deles é a pleroma. Mais interior do que ela não existe nada. O que é a pleroma? O que eu te expliquei que é a pleroma? É o todo. Toda manifestação, as emanações do Pai, que são as 30 emanações do Pai. Tanto os 5 ajudantes, os 5 anéis, tudo que você leu lá, dos 3 mistérios, tudo isso é a pleroma. E onde ela está? Dentro deles, dentro de nós. Mais interior do que ela não existe nada. Então dentro, eu entro aqui, aí dentro de mim tem a pleroma. Não tem nada dentro da pleroma. A pleroma é tudo, é a minha essência. E o que é a minha essência? Sou eu mesmo, e é o Pai. Porque isso é o meu eu. Por isso que fala, lembra, como você conhece seu eu? É igual uma casca igual uma cebola. Você vai tirando camada, depois acaba lá. E quem que é? O que tem dentro da cebola no final? Vácuo, vazio, não é? E você é esse nada. Mas esse nada é a pleroma. Por isso que ele fala, mais interior do que ela não existe nada. Ele fala, depois da treva exterior, nada há, da qual nada há, porque é um nada. Porque o Pai, ele existe e não existe. Já entendeu isso? O Pai, ele existe e não existe. Ele é um ser e não um ser. Ele não está em um lugar, mas ele está em todos os lugares. Ele não é uma existência, ele é algo além da existência. Ele é o eu. Então a pleroma, tudo do universo está dentro de mim. Mas não pode não estar dentro de você, pode não estar ainda dentro de você. Não é que você nasceu com a pleroma. Todos são filhos de Deus. Essa história é muito... Todos são filhos de Deus. Todos... Não, Jesus disse, ama o próximo, não ama todo mundo. Jesus disse, muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, o que é? Através de méritos próprios, você busca o Espírito Santo, aí o Pai manda Gabriel enviar o Espírito Santo e te encher. Mas isso também não é um estado, é uma conquista diária. Todo dia você tem que se encher mais com a palavra, com o sangue, buscar o Espírito Santo para você sempre estar repleto e cheio. Porque se você não estiver cheio, se Jesus não estiver sempre dentro de você, sua casa fica vazia. Aí os demônios entram e te destroem. Quando você nasce, você não tem o Espírito Santo, você tem um espírito falsificado. É uma cópia. E o que o Espírito Santo vem? Ele tira esse espírito falsificado.
Aí quando o Espírito Santo sai de você, porque você não busca, você não ora, você não busca o Pai, você está em pecado, em erro, você... Nem pecado, né? Que a gente não é pecado. É você não estar no centro da vontade do Pai, não fazendo o propósito, não dando fruto. Porque a forma é você dar fruto. Você tem que ser o Pai. E o Pai faz o quê? O Pai cria, o Pai gera, o Pai ama. Se você não faz o que o Pai, o que Jesus faz, você não é Ele. Como eu sei que eu sou Jesus? Porque eu faço as obras de Jesus. Como eu sei que eu sou o Pai? Que eu faço as obras do Pai. Como eu sei que eu sou o Espírito Santo? Porque eu faço as mesmas obras. Jesus não falou, como vocês vão saber que eu sou do Pai? Por causa das mesmas obras. Então o Pai é amor. Então, se eu sou Pai, eu sou amor. Jesus é vida, então eu sou vida. Jesus cuidava das pessoas, dos pobres. Jesus, então eu faço o que Jesus faz. Cada vez que eu faço o que Jesus faz, eu atraio ele para mim. Lembra? Você se torna aquilo que você é, que você vê. Quem se une a você é Jesus. Se você se tornar um animal, ter atitudes de animal, ou atitudes de humanos, de pessoas ruins, por isso que a gente não pode ter inveja, ciúme, essas coisas não são coisas que Jesus tinha. Aí cada vez que você faz isso, você se torna animal. Você volta para o seu corpo animal. Essa natureza animal. E aí quem se une a você? São os animais. Quem se une a você são os demônios. Quem se une a você são as pessoas que não estão em sintonia com a mesma energia de Cristo. Então, essa é a forma. Não é se renunciar ao mundo, parar. Ah, eu vou ficar dentro de uma caverna. Você está amando quem na caverna? As pedras? Então você não é o Pai se você está preso lá dentro de uma caverna ou num mosteiro. Você não está amando ninguém. A única forma de você ser o Pai é ser amor. O Pai, ele está em constante criação. O universo está se expandindo, está retraindo, está voltando para ele. Então o Pai está sempre criando, está sempre dando misericórdia, perdoando. Então o que eu tenho que fazer? Sempre perdoar, sempre dar misericórdia. É isso. Então por isso que a gente tem tantas lutas na vida, para a gente demonstrar a nossa verdadeira natureza. Todo dia alguém me trai. Todo dia alguém trai minha confiança. Aí um dia Deus falou assim para mim, quando eu era mais novo, ele falou, filho, não se preocupe, você é sortudo nessa vida, porque você tem que entender o que eu sofri, o que eu sofro. Então eu vou fazer você sentir e ser, você quer ser igual a mim. Então, se Jesus foi traído, você vai ser traído. Se não ouviram Jesus, você não vai ser ouvido. Se as pessoas zombaram, vão zombar de você. Jesus não falou, não tem um mestre, um discípulo que se torna maior que o mestre. Se perseguiram o mestre, vão perseguir. E aí ele sempre me faz entender. Ele fala, você vai confiar em alguém ali, vai falar, e a pessoa vai te trair. E é uma constante assim, porque sempre eu tenho que perdoar. E aí quando eu não perdoo, eu perco a minha unção. Tem hora que eu sou humano também, né? Aí tem hora que alguém faz uma coisa ruim pra mim, aí eu fico, meu Deus, você perdoa, mas eu não. Aí ele fala, não, eu perdoo, você perdoa. Aí eu perdoo. Mas perdoar não é ter que ficar falando com as pessoas. Aí eu faço igual Jesus, nem olho, não falo. Porque a pessoa tem que entender. Eu não sigo ninguém, as pessoas que me seguem. Jesus não falava, você tem seu pecado está perdoado, siga-me. Quem quiser, carregue a sua cruz e siga-me. Você não tem que ficar lá parado. Então, assim, tudo que Jesus fazia, quando você lê lá Mateus, pega, ao invés de só ler livro gnóstico e apócrifo, você tem que fazer o seguinte, leia o livro de João, leia o livro de Mateus, vê um vídeo, tem no YouTube lá o livro de Mateus, e aí vai passar em historinha lá. Jesus não importa quem é o ator, mas você vai ver todas as atitudes de Jesus, e você tem que ter essas atitudes. Isso é ser cristão. Não é saber esses mistérios, tudo isso aí. Isso aí é uma parte. Isso aqui é só para você alcançar mais a pleroma. Mas a forma de você ter o Espírito Santo e ter o poder é você sendo como Jesus. Então Jesus, ele olhava, então ele falava, ia lá, ajudava os pobres. Aí ele tinha lá, os discípulos tinham uma bolsinha que Judas roubava e ajudava o pobre. Ele chegava lá, pregava para as pessoas e tinha 3.000 pessoas, ele parava e olhava para elas e falava para os discípulos, nossa, não despeçam eles sem comer nada, porque o caminho é de 3 dias, eles vão morrer no meio do caminho. E aí ele fala, só tem 5 peixes, 2 pães aqui. Então dá para eles aí. E ele multiplicava. Não é que você vai sair multiplicando os peixes. Você não tem esse poder ainda. Mas você tem o poder de amar, de ter essa compreensão de Cristo.
Porque todos os discípulos ali, dos 12, ninguém olhou e pensou nos 3.000 pessoas que estavam lá ouvindo e que iriam voltar no deserto lá andando. Mas Jesus tinha esse carinho, entende? Então você tem que ter esse carinho. Ver que alguém foi até sua casa, fala, ó, você vai voltar, alguém está precisando. Esse amor ao próximo, de você olhar. E cada detalhe não é as palavras de Jesus ali nesses livros, são as ações de Jesus. Aí depois você entendeu as ações de Jesus, aí você vai para os livros gnósticos e entender as palavras verdadeiras de Jesus. Então, tudo é complementado, mas a gente tem hora que você vai, aí você não pode esquecer. Você volta lá, lê Mateus, volta aqui, lê Tomé, volta aqui, lê Filipe, aí volta. Nunca para. E nunca pare de ser como Jesus e como Pai. Se o Pai te perdoa, você tem que perdoar os outros. O Pai não te perdoa todo dia? Nós perdoa os outros todo dia. Então, esse é o conceito de ser como Cristo. E aí ele fala aqui, entra em tua habitação, fecha a porta e ora teu pai que está escondido. Então, esse negócio de orar na igreja, gritando lá com todo mundo, também, mas eu não julgo quem faz. Eu também, se eu for na igreja, eu oro, grito, eu não entro lá. Porque você está ali no meio das pessoas. Mas quando é a melhor forma de você alcançar a unção, é quando você está sozinho. Você vai lá, ora. Isso é meditação, você entende? Entra na tua habitação, fecha a porta e ora teu pai que está escondido. Isso não é meditar? Isso é outra forma de meditar. Então você vai fechar o olho, fecha sua... Você não vai ficar falando pai, pai. Porque se o pai está dentro de você, o que você tem que fazer? Tem que entrar dentro de você. Então você vai fechar o olho ou não, e você vai falar no seu pensamento com o pai. Mas não é só falar, você tem que ouvir. E como você ouve? Ficando quieto. Não é? Porque se você, igual eu estou falando aqui, se eu continuar falando, eu nunca vou te ouvir. Aí você começa a falar, eu paro, espera você falar. Agora você quer falar uma coisa, fala. Não. Entendeu? Mas isso é como comunicar com o pai. É meditar, é contemplar. Então você vai parar, fechar o olho, ou olhar um ponto na parede, igual os yogis fazem. Mas você não vai ficar falando... Então você fala, pai, vem Espírito Santo. Você fala, santo, 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 é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é, que há de vir. Você fala igual os apóstolos, fala, santo, 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 é o Pai da luz, que possui todas as integridades. Ouça-me, sempre lembra de falar isso, ouça-me como tu ouves tua criança sagrada, Jesus Cristo. Porque se você não falar isso, Deus não te ouve, entendeu? O Pai não te ouve. Sempre você tem que falar, pai, ouça-me como tu ouves tua criança sagrada, Jesus Cristo. Ou como você ouve Jesus, não importa o jeito que você fala. Porque as pessoas só falam assim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas não é assim. Você tem que falar, pai, ouça-me como o Senhor ouve Jesus, entende? Não é só, em nome de Jesus, é quando você vai expulsar um demônio. Eu te ordeno em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus que aconteça isso. Mas quando você vai falar com o pai, você tem que entender quem é o pai. E entender que o pai não é um amante da humanidade. Nós somos um mundo no meio de bilhões de mundos. Você entende? E bilhões de mundos existem vida. E bilhões de mundos estão lutando, tentando conhecer o Pai. Mas nós somos agraciados que Jesus veio para cá e nos mostrou quem é o Pai. E ele fala no livro de Tiago também, ele fala, queria eu, se eu tivesse ido para onde me ouvissem, para outro mundo onde as pessoas me ouvissem, eu nunca teria descido para a Terra. Você já leu essa parte lá? É muito legal. Não. Tem essa parte. Ele falou, eu não teria descido para a Terra, não. Se eu tivesse ido para onde eles me escutassem. Porque lá no oitavo céu, entre o sétimo e o oitavo céu, tem uma congregação de homens poderosos que ouvem Jesus, tá? Nós não somos os únicos. E tem pessoas que são muito mais poderosas que a gente. Tem os reis do oitavo céu, tem vários mundos e coisas que eles têm muito mais conhecimento e servem mais que Jesus. Mas ninguém é maior do que a geração sobre a qual não há reino, que somos nós. Por isso que ele fala lá no livro A Sofia de Cristo. Eu só estou mostrando isso aqui para vocês conhecerem, mas vocês estão acima de todos eles. Mas eu e algumas pessoas, e vocês, se Deus quiser. Mas o resto, a humanidade em si, não. Então, o que Jesus deu? O que Jesus fez? Ele deu a vida dele para que você pudesse se tornar filho do Pai. E para que o Pai pudesse te ouvir, certo? Porque senão o Pai não ouve qualquer um. Não adianta alguém que não conhece Cristo falar, ai Pai, ou o Espírito Invisível. Então você tem que falar, Pai, 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 Pai da luz, que possui as integridades. Ouça-me como tu ouves tua criança sagrada, Jesus Cristo. Pai, ouça-me como tu ouves teu filho, Jesus Cristo. É assim. Assim é a oração. Você tem que pedir para ele te ouvir como ele ouve Jesus.
Ou você fala assim, eu gosto de falar assim também. Eu falo, Jesus, intercede aí pro Pai para ele me ouvir, porque senão ele não me ouve, não. É assim, como se você estivesse conversando comigo. Mas na sua mente. E aí você se acalma e você pede. Você repete, Pai, vem papai, vem Espírito Santo. Você tem que clamar. Fala, eu quero 1 trilhão de vezes mais poder, eu quero 1 trilhão de vezes mais unção. E é assim, pedindo bilhões e bilhões de vezes mais as coisas. Você quer um anjo? Não pede um anjo. Você pede 100 milhões de anjos para te proteger. Tudo é grande. Porque cada vez que você pede com 1 bilhão ou 100 bilhões, você entende, e mesmo isso é pequeno para o pai, entende? Tudo isso é muito grande. Quem são os órfãos de pai? Quê? Quem são os órfãos de pai? Órfãos de pai? É. Como assim, órfãos de pai? Não, onde está escrito isso? Fala na Pista Sofia, fala os órfãos de pai. Ah, isso aí são os que não têm o pai. Aí, as três ordens dos espaços da economia do único. Porque é que emanaram dos órfãos de pai. São os órfãos de pai. Porque órfão é aquele que o pai morreu. É. Mas tudo é só um símbolo. Quem são eles? Isso é só um símbolo, um nome, entende? Isso é só um nome, um símbolo. Quando você olha esse símbolo, tudo isso é só um símbolo. Quando você vê os 3 améns, ou coisa, o que é um amém? Amém é quem diz, amém, assim seja. Ó, quando ele fala, esse ministério é porque os 5 auxiliares se separaram a si próprios e apareceram dos órfãos de pai. O que são os órfãos de pai? Esse ministério sabe porque a grande luz da luz se separou a si própria e apareceu dos órfãos de pai. Quem são os órfãos de pai? Quem são aqueles que eram do pai e desceram aqui para a terra, a geração incorruptível, que desceu aqui para ficar sem o pai? Somos nós. É nós? É, a geração sobre a qual não há reino. Não nós, né? Cada um coisa. Porque quando fala nós, é o mundo todo, não é as pessoas. É a geração sobre a qual não há reino. Aqueles espíritos foram criados num instante, junto com o pai, com a mãe e com o filho, sabe? E aí que eu já mostrei no desenho. E aí esses são a geração sobre a qual não há reino. Só que aí o pai jogou a gente aqui para uma competição. Então a gente, como se a gente ficasse órfão. Não é que o pai morreu. Ele deixou a gente aqui sem o pai. Então a gente perdeu o pai. Perdeu a presença do pai. E aí a gente ficou dentro desse corpo mortal. Só com a mãe. E aí, o que Jesus vem? Jesus vem e nos traz o conhecimento para avivar essa chama que é o conhecimento do pai de novo para a gente ressuscitar. Para a gente voltar a ser um com o pai. Entende? Por isso que quando tem os 5 auxiliares, as grandes luzes. Todos esses. Por isso que ela fala, separou e desceu. E aí ele fala, os 24º é porque apareceu dos órfãos de pai. Tudo isso são os que emanaram. Lembra que eu falo aqui, ó, da Pista Sofia? A mulher já tá acabando a nossa hora já. Agora você já tá com mais pergunta aí, agora tem que ir. Você tá querendo me fazer não parar, mas eu vou parar porque eu tenho que ir pra academia. Não, se você quiser. Vamos marcar outra aula. Amanhã, pode falar. Não, posso não. Aqui, você que leia, vai ler aqui no livro da Sofia. E Sofia, lembra? Que ele fala aqui, aí você vai ler lá e ver como foram criados os não gerados. Os autogerados aqui, ó. E aí você vai ver onde todos eles vieram a existir num instante. Entendeu? Aqui, ó, veio antepassado e veio, aí depois foi revelado uma multidão, tá vendo? Depois foi revelado uma multidão de confrontados gerados por si mesmos, iguais em poder, estando em glória incontáveis, cuja raça é chamada de a geração sobre a qual não há reino, daquele em quem vocês mesmos surgiram desses homens. Esses são chamados de filhos do pai não gerado, entendeu? Aí depois a gente foi jogado aqui nesse mundo de pobreza para ter essa competição. Esses são os órfãos, tá bom? Adeus, minha amiga. Foi bom essa live, essa aula. Gostou? Muito bom. Mas então faça o que eu falei. Você vai orar do jeito que eu falei para você orar, meditar, falar com o Pai, fechar os olhos e buscar o Espírito Santo. Até você falar em línguas estranhas. Se você não falar em línguas, é para orar. Sente, busca sentir poder. Você tem que sentir sua mão levantar sozinha, sentir o coração, uma energia elétrica no corpo, assim. Senão você não tem o Espírito Santo, não. É isso, busca poder. Fala, Espírito Santo, faz eu sentir a tua presença, tá?
É a coisa mais maravilhosa do Tá mundo. legal. Tchau.